Aos que tinham perdido de vista o plano dos séculos para o livramento dos pecados, iludidos pelo poder de Satanás, o Senhor oferece restauração e paz. Curarei a sua apostasia, amá-los-ei voluntariamente. Ele declarou: de geração em geração, o Senhor tinha lidado pacientemente com seus filhos rebeldes. Mesmo agora em fase de ousada rebelião, ele ainda deseja se revelar como alguém disposto a salvá-los. Oi, meus amigos, tudo bem? O tema de hoje, o profeta da graça. O nosso verso para memorizar está no livro de Oséias, capítulo 1, o versículo 10. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. A mensagem diz assim: não importa o que façamos, a graça de Deus nunca desiste de nós. Na nossa história de hoje, nós vamos conhecer Ezequias e também Oséias. Ezequias vai se tornar rei de Judá e Oséias vai profetizar em Israel. E isso tudo aconteceu quando houve a separação. Samaria se torna a capital de Israel e uma longa descendência de reis infiéis governam ali. O primeiro livro de Reis conta a história do rei Acabe e da sua esposa Jezabel. O rei, a rainha e os seus filhos eram tão maus e infiéis a Deus que Deus enviou Jeú para livrar a terra dessa família. Jeú massacrou a família real em Jezreel e depois se tornou rei. Só que Jeú não era tão bom assim. Ele também se tornou infiel a Deus e se tornou pior do que seus antecessores. Aí, quando o neto de Jeú, Jeroboão II, subiu ao trono, o povo de Israel seguiu seus caminhos. Só que esses caminhos eram de pecados contra Deus. E olha só, eles eram ricos, mas esqueceram que essa riqueza vinha de Deus. Aí, a boa aparência, se sentir bem, se tornou mais importante do que fazer o bem. E se alguém falasse a respeito de Deus, as pessoas ficavam impacientes e se afastavam. Elas estavam parecendo muito com as pessoas de hoje. O importante era ser moderno e próspero como os povos de outras nações, como o Egito e a Babilônia. Porém, apesar de terem perdido totalmente o interesse pelos assuntos do céu, Deus não se recusou a desistir deles. Era preciso encontrar uma maneira de mostrar ao povo de Israel o quanto Deus ainda os amava. Mas para isso, Deus tinha que abrir os olhos deles, para eles verem quanto eles tinham sido infiéis e ingratos. E é nesse momento que Oséias aparece. Deus o chama para ir lá falar com o povo dele. Oséias era honesto, escutava a voz de Deus e vivia com ele. Só que Oséias levou um susto quando Deus falou isso para ele, ó. Oséias, case-se com a mulher adúltera. Esse pedido foi muito estranho, não é mesmo? Só que Deus não estava brincando, ele estava falando muito sério. Agora me diga aí, para que um pastor precisa de uma mulher mundana, vestida escandalosamente e também piscando para todo homem que passa? Pra nada, não é mesmo? Só que Oséias obedeceu a Deus. Se era Deus que estava mandando, ele fez. Aí, Oséias se casou com Gomé. Depois que eles se casaram, eles tiveram um filho. E Deus pediu que eles colocassem o nome de Jezreel. Esse nome era o mesmo nome da cidade que o Jeú destruiu e massacrou a família real. Mas por que será que Deus queria associar o nome de uma criança com um escândalo? Só que não parou por aí não. Depois de um tempo, Gomé teve uma filha. Olha o nome da criança, Lo-Ruhamã. O significado é pior ainda, desmerecida ou não amada. E dessa vez, Oséias não disse que Gomé deu uma filha para ele. Sabe por quê? Porque ele suspeita que a filha é de um outro homem. E para essas dúvidas, tinha muito vizinho fofoqueiro. Ô Judite, eu te disse que Gomé era adúltera? Você disse que suspeitava. E Oséias sabe disso? As pessoas podiam cochichar e até fofocar, mas a Lo-Ruhamã era muito amada. Também, o bebezinho não tem culpa de nada. Esse nome diferente foi superado quando Gomé teve outra criança. Só que o nome dele não era tão estranho assim não. O nome dele era Lo-Ammi. Só que o significado é bem grande, olha só.
Vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. Agora sim os vizinhos tinham certeza. O nome dessas crianças são bem esquisito. Fale baixo, Olga. Olhe lá, eles parecem ser uma família tão feliz. Oséias, pode ficar tranquilo. Nós não o culpamos se você não ama seus filhos. Eles não são seus filhos mesmo. Mas eu sei que deve ser muito difícil cuidar dessas 3 crianças já que Gomer foi embora. Era difícil para aquelas pessoas entenderem, mas Oséias amava sua esposa e seus filhos. E mais tarde ele provou isso, sabe como? Ele comprou Gomer pela metade do preço de um escravo. A pequena família de Oséias era um símbolo, um retrato de seus vizinhos e de Israel. Israel era infiel, eles corriam atrás de outros deuses. Oséias escreveu a história de sua família e de seu ministério. E você pode conferir tudinho na Bíblia. Depois de explicar o nome dado por Deus a seus filhos, ele acrescentou a promessa. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Viram aí o que Oséias fez? Ele apelou. Não importa o que tenham feito, Deus nunca desistirá de tê-los de volta. Deus nunca desistirá de você. E aí, meus amiguinhos, o que vocês acharam dessa história de hoje? Eu achei ela um pouco complicada porque essas coisas são de pessoas adultas. Mas eu entendi que Deus faz de tudo para buscar o seu povo onde eles estão. A gente só vai perder a vida eterna se a gente quiser, porque Deus quer nos salvar. Esses aqui são os nossos amiguinhos que visitaram hoje e deixaram um recadinho. Aqui estão os nossos pedidos de oração. Vamos orar por todos eles essa semana. Agora, vamos agradecer a Deus. Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa história de hoje. Aprendemos coisas importantes com ela. Ajuda-nos para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo nos ajudando. Abençoe os aniversariantes, as visitas e também os pedidos de oração. Cuida, Papai do Céu, de todos os juvenis que foram citados aqui nos pedidos de oração. Em nome de Jesus. Amém.